Tem andado a adiar permanentemente a criação do Banco de Angola em 1926. Lá chegaremos, lá chegaremos. Atualmente Banco Nacional de Angola. E, entretanto, até já houve alguns seguidores, alguns amigos. Estou-me a lembrar aqui concretamente da minha amiga Verónica Leite Castro, que me falou do Banco de Angola e Metrópole. Na verdade, só Banco Angola e Metrópole, que não tem nada a ver, obviamente, vamos já ver, com o Banco de Angola. O Banco Angola e Metrópole, que existiu apenas nos anos 1924, 1925, e que foi uma fraude. Vamos falar nela aqui. Uma fraude ligada a um dos grandes burlões, não só da história de Portugal, como até da história da humanidade, que é o Artur Virgílio Alves Reis, também chamado Alves dos Reis, realmente um homem muito diretamente ligado à história de Angola, ligado, enfim, do ponto de vista negativo à história de Angola, e que aparece na década de 20, na primeira metade da década de 20, precisamente muito devido ao facto de Angola ter um enorme déficit de capitais, como vimos nos episódios anteriores, nomeadamente no último, nas ritas e nos chamiços. Essas cédulas que tinham que ver com o crédito concedido aos comerciantes em Angola, quer pelo Banco Ultramarino, o caso dos chamiços, quer pelo próprio governo de Angola, de Norton de Matos, no caso das ritas. Não é? Portanto, mercê destes créditos, o dinheiro desvalorizava-se porque o escudo prestava-se permanentemente às inflações decorrentes do banco emissor. Até houve também um outro seguidor, um outro amigo, Mário Ventinho, que me lembrou de uma canção do Ouro Negro que eu já nem me lembrava. Tenho a ideia de já ter ouvido, mas não a tinha presente. Que era aquela que diz: tudo isto por um chamiço. Por um chamiço, comprei uma praça, e essa praça deu uma fonte. Já tenho praça, tenho uma fonte, e tudo isso por um chamiço. E tudo isso por um chamiço. Por um chamiço, comprei uma cabra, e essa cabra deu um cabrito. Já tenho praça, tenho uma fonte, tenho cabra, tenho cabrito, e tudo isso por um chamiço. E tudo isso por um chamiço. É verdade, o chamiço está sempre ligado à ideia de uma nota muito desvalorizada. Na verdade era apenas um título de crédito, não é? Ora, é precisamente por um chamiço, ou por causa da desvalorização tão grande do chamiço, que vai emergir em Angola, vai chegar a Angola alguém que inventa capitais. Não há capitais, pois então inventemos-los. Não é? Esse homem chama-se Artur Virgílio Alves Reis. Eu não vou hoje alongar-me, quer dizer, vou procurar mostrar em que é que as burlas de Alves dos Reis se relacionaram com a história de Angola e marcaram a história de Angola. Não vou, no entanto, entrar em pormenor acerca dos casos judiciais ou judiciários sobre ele, que esses são por demais conhecidos, aliás estão estudados em vários livros, estão também, há várias publicações aqui mesmo, no próprio YouTube, noutros canais, sobre ele. Eu vamos tentar ver aqui apenas a relação de Alves dos Reis com Angola e com a economia angolana. Inclusive é o próprio percurso biográfico e as origens de Alves Reis. Portanto, Artur Virgílio Alves Reis nasceu em Lisboa em 1896, onde também veio a falecer em 1955. Era de uma família modesta. Ele casa com uma mulher de uma classe social ou de uma posição socioeconómica um pouco mais elevada que ele, que era Maria Luísa Jacobete de Azevedo. Pronto, o certo é que Angola! Angola? Algo me diz que o nosso futuro
passa por Angola? Casal recém-casado, por volta do ano 1916, segue para Angola. E quando chega a Angola, Alves Reis desembarca já fazendo-se passar por engenheiro. Engenheiro licenciado, imagine-se onde? Em Oxford, na Universidade de Oxford. Falsifica, forja um diploma de engenheiro passado alegadamente por Oxford, onde ele aparece como engenheiro especialista em engenheiro elétrico e mecânico, mas também especialista em geologia, geometria, física, metalurgia, matemática pura, paleografia, engenharia civil, design mecânico e civil e física. Pronto, e nessa qualidade ele consegue imediatamente ter acesso a empresas importantes em Angola. Além dos serviços das obras públicas, onde ele trabalha em Luanda, ele também tem acesso às companhias de caminho de ferro, nessa mesma qualidade de engenheiro, mesmo sendo-se criticado por outros engenheiros que lá estavam, mas a verdade é que lhe dão toda a confiança para que ele intervenha nessas mesmas companhias. Eu confesso, tenho que fazer aqui esta parte, eu confesso que eu estou a sorrir. Muitas vezes, pelo menos hoje, este meu sorriso pode ser um sorriso um tanto ou quanto nervoso, porque este é um assunto que eu não sei se hei de tratar com sorriso, de uma forma... se o tema que estamos aqui a tratar hoje, neste episódio, Lembra de Angola, me dá vontade de rir à gargalhada, ou se não dará vontade de chorar, porque é realmente revoltante como é que isto acontece. Digo bem, acontece porque não aconteceu, não ficou lá nos anos 1922, 24, chega aos dias de hoje, embora Alves dos Reis já tenha morrido, mas continua a haver muita burla, muita lavagem de dinheiro em Angola, enfim. Bom, voltemos a Alves dos Reis, voltemos aos anos 20. Aliás, até voltemos ainda aos anos 10, porque ainda estamos nos anos 1916 a 19. Portanto, quando Alves dos Reis, este falso engenheiro está em Angola. Ele trabalha, de facto, no caminho de ferro do Luanda-Malange. Aproveito para dizer que no episódio anterior, pode ir rever, eu fiz referência, houve alguns espectadores que chegaram a dizer que eu confundi no episódio anterior o caminho de ferro Luanda-Malange, que naquele tempo ainda não chegava a Malange, naquele tempo só ia até Ambaca, portanto era o caminho de ferro Luanda-Ambaca, com o caminho de ferro de Benguela, do qual já aqui tratámos no outro episódio. No episódio anterior eu referi-me à forma como os funcionários do caminho de ferro de Benguela em Nacaala eram pagos em chamiços também, não é? Ora, e assim continuaram nesse caminho de ferro de Benguela, mas neste, Luanda-Ambaca, estamos a ver no mapa, esse mapa dos caminhos de ferro. No meio está o de Benguela e com as datas também das estações em que foram construídas. A norte temos o caminho de ferro de Luanda-Ambaca, depois se prolongará para Malange, mas no tempo de Alves Reis ele ia apenas até Ambaca. Ele nessa altura trabalha lá apenas como engenheiro. Mas logo nessa altura também, ainda vivendo em Luanda, portanto, estando em território angolano entre 1916 e 1919, Alves Reis consegue adquirir um terceiro caminho de ferro que também já estava em construção, mais a sul, vemos aí no mapa, o caminho de ferro de Moçambique. Ou melhor, ele consegue ações, passando cheques sem cobertura, já com cheques sem provisão, ele compra ações, ou a maioria das ações, do caminho de ferro do sul, cujo nome da companhia era a Companhia de Caminho de Ferro através da África, CCFAA. Portanto, que era a que estava a construir o Caminho de Ferro de Moçambique. Portanto, ele já fica com essa companhia nessa altura. E já nessa altura, por volta de 1919, além de diretor dos Caminhos de Ferro de Angola, ele percorre o território de Angola, o território então colónia de Angola. E até chega a criar uma empresa de exploração mineira. Portanto, com cerca de 40 km². Isso permite-lhe chegar a Portugal com um capital elevado para a época, cerca de 600 pontos, 600 mil escudos. E em Lisboa ele vai abrir várias empresas, nomeadamente uma delas muito conhecida de venda e revenda de automóveis americanos. Ora, Alves dos Reis tinha na altura 600 mil escudos, 600 contos. Mas ele não fica por aí, ele entende que pode comprar, a partir de Lisboa, que ele pode comprar agora também a Companhia de Ferro de Luanda-Ambaca. Porque ele sabe que o capital
da companhia de ferro de Luanda-Mbaka é cerca de 2.000 contos. Ele tem 600 contos e acha que pode adquirir uma companhia cujas reservas eram de 2.000 contos. Então o que é que ele faz? Cá estou eu a sorrir quando tenho vontade de me indignar. Não? O que é que ele faz? Ele vai comprar essa companhia de ferro de Luanda-Mbaka enviando cheques sem provisão contraindo um empréstimo com um banco de Nova York, com o Citibank, o National City Bank, e ele vai enviar cheques sem fundo de barco, de navio, a vapor, desde Lisboa até Nova York. Vai enviando esses cheques até para fazer o valor total do que custava a companhia, que custava de cerca de 100 mil dólares americanos, que na época eram 2.300 contos. Ora, ele só tinha 600, mas não dá nenhum tostão. O que é que ele faz? Ele apropria-se da própria companhia e como a companhia tinha uma reserva de 2.000 contos, ele vai saldar esses cheques com os 2.000 contos da própria companhia de Mbaka. E vai emitir uma série de ações fictícias, das quais ele detém a maioria, por assim dizer. Cá estou eu a sorrir como devia estar... mas Alves Reis não tarda a ser desmascarado. Só é desmascarado em 2024. No entanto, ele em 2023 comete um erro. Ele tenta vender essas ações entre aspas, ações fictícias da Companhia de Ferro de Mbaka, ele tenta vendê-las, ou ainda em 1922 e início de 23, ele tenta vendê-las ao ainda Alto Comissário de Angola. Ele tenta vendê-las a Norton Matos. Ora, Norton Matos, não está o caso ainda muito bem explicado, mas o certo é que Norton Matos nunca aceita adquirir essas mesmas ações. E isso terá motivado o facto de, não muito tempo depois, já no ano de 1924, Alves dos Reis ser desmascarado. Portanto, é descoberta a fraude e Alves dos Reis fica preso durante 54 dias apenas. No fim, é absolvido. Quer dizer, ele é absolvido da acusação que lhe é feita de desvio de fundos, mas não é absolvido de ter passado cheques sem cobertura. É nesse período que Alves Reis está na cadeia da relação do Porto e em que ele forja a sua grande burla, não é? Que é a falsificação das notas de 500 escudos, não é? Aquelas que tinham o Vasco da Gama, a efígie de Vasco da Gama, e que ele consegue, através de vários cúmplices, falsificar cerca de 200.000 notas de 500 escudos. É aqui que eu não vou entrar muito no pormenor, que isso também está de pormenorizado contado, dos cúmplices que ele tem em vários pontos da Europa. Isso está, nomeadamente na Holanda, isso está por demais contado. O que vamos ver agora aqui também é como é que esta falsificação, como é que esta emissão falsa de notas se vai repercutir em Angola. Aqui Alves dos Reis, quando procede à emissão destas mesmas notas, consegue que o então alto comissário em Angola, que já não é Norton Matos, é Francisco da Cunha Reque Chaves, autorize a emissão dessas mesmas notas para circular em Angola, a pretexto de financiar empreendimentos, a pretexto de financiar a exploração das minas de ferro, de diamantes já existia a Diamanga do tempo de Norton Matos, poderíamos estar a falar nisso, e também até, não ainda do petróleo, porque ainda não havia oficialmente nenhuma exploração de petróleo em Angola, mas já se andavam a prospectar as jazidas de petróleo. Portanto, essa emissão era em prol de obras públicas e de empreendimentos em Angola. E tem a aquiescência desse alto comissário, de Francisco da Cunha Reque Chaves. Ora, no contrato que é feito, o pagamento seria feito em ouro, não é? E, claro, Alves dos Reis seria o intermediário. Do valor das notas, a Alves Reis caberia apenas 25% desse valor. Só que esse 25% do valor já foi o suficiente para ele poder financiar a criação de um banco em Portugal, entre Portugal e Angola. É esse que se chama Banco Angola e Metrópole. Existe no território português, também em Angola existe, também recebe, também vai apoiar os comerciantes angolanos e colonos residentes em Angola. Aliás, Norton Matos tem bastante popularidade em Angola e é considerado um homem que ama Angola. O banco é criado no ano 1924, mas já no ano seguinte, em julho de 1925, começam a aparecer, sobretudo no norte de Portugal, sobretudo no Porto,
aparecem denúncias aos jornais, nomeadamente ao Século, no Jornal de Lisboa, que começa a divulgar que efetivamente o Banco de Angola e Metrópole não tem balcões abertos ao público. Ou seja, faz empréstimos a juros baixos, mas não tem depósitos. E não se percebe de onde vêm aqueles fundos. Até que em outubro de 1925 é o próprio Banco de Portugal que solicita uma investigação. Ou uma inspeção, digamos assim. Nesse final de ano, entre novembro e dezembro de 1925, Alves dos Reis ainda vai a Angola. Percorre o território de Angola, faz uma viagem luxuosa, aliás ele vivia luxuosamente, faz uma viagem pelos meios luxuosos da época, por uma boa parte do território de Angola, é aclamado em vários lugares como um herói, mas em Portugal ele já está, por assim dizer, em maus lençóis, já está a decorrer um processo contra ele, e assim que ele desembarca em Lisboa, não só ele é preso, como também o Banco de Angola e Metrópole é desmantelado, porque é criada uma comissão liquidatária do Banco de Angola e Metrópole, que só vai efetuar-se efetivamente já em meados do ano seguinte, 1926, em maio de 1926. Portanto, é este essencialmente o percurso de Alves dos Reis no que diz respeito à Angola. Ele, de facto, só vai ser julgado em 1930, é condenado à prisão durante muitos anos, vai ser libertado já na década de 50, ainda faz mais outra burla e é preso novamente, mas isso a nós aqui é preso, mas não chega a ser preso, porque vai falecer em 1955, mas isso para nós aqui parece-me relativamente secundário. O que parece mais importante dizer é que no caso português, e Angola, quer queiramos, quer não, naquele tempo era uma colónia portuguesa, no caso português estavam abertas as portas para o golpe militar de 28 de maio de 1926, que institui a ditadura militar, da qual eu já falei aqui de passagem, a propósito de Henrique Alvão, pode ir ver, e à qual se vai suceder a partir de 1930, sim, digo 30, porque é o ato colonial de 1930, e também a Constituição de 1932-33, se vai suceder o Estado Novo. Portanto, estavam abertas as portas, no caso português, com esta burla, que não era única naquele tempo, nem nos tempos posteriores, ou vindouros, o viria a ser, mas está aberta a porta para a ditadura. Não? No caso de Angola, antes do caso de Angola, não posso deixar de expressar a minha perplexidade pelo facto de em Portugal, onde ainda continua a haver muitas burlas, infelizmente, mas a figura de Alves dos Reis, ainda hoje, popularmente, em Portugal, é vista como uma figura de quase herói. De facto, ele já suscitou não só estudos, como inclusive séries de televisão, onde ele aparece quase como um galã, coisa que ele não era nem de perto nem de longe. Em Angola, ele talvez esteja desconhecido. Eu ainda não visitei em Angola o Museu da Moeda, espero visitar, mas não sei se o Museu da Moeda em Luanda atualmente faz referência a Alves Reis e às notas falsas de Alves Reis. Deveria fazer, faz parte da história de Angola, mesmo que seja a história negativa. Porque a história é tudo, é o que é positivo, o que é negativo, por aí fora. Mas o certo é que a burla é do conhecimento geral, creio eu, não terminou em Angola. Quantos burlões não apareceram em Angola depois da independência, nestes 50 anos de independência de Angola, não é verdade? Quantos Alves Reis não apareceram em Angola? E é por aqui que ficamos hoje. Vamos ver se chegamos ao Banco de Angola, ao verdadeiro Banco de Angola, para o qual também estão abertas as portas, que vai ser criado em 1926, depois da instituição, depois de 28 de maio de 1926, depois da instituição da ditadura militar, e precisamente pelo mesmo indivíduo que já falámos no último episódio, por aquele que vai ser agora o alto comissário nomeado para Angola pela ditadura militar, que é António Vicente Ferreira. É ele quem irá criar o Banco de Angola, mas isso ficará para a próxima. Estamos juntos. Por um chamiço, comprei uma praça, e essa praça